nosso mapa conceptual começa por abordar a obra Experiência e Comunicação de Adriano Duarte Rodrigues. Nesta primeira parte, começamos por abordar três grandes temas: testemunho, transmissão e simbólica. Estes que são os tipos de relação entre experiência e comunicação. O nosso mapa explica cada um destes conceitos, dando também exemplos. No caso do testemunho, é alguém que vivenciou um acontecimento ou um fenómeno e que comunica a outra pessoa. A transmissão é alguém que transmite a outra pessoa esse acontecimento ou fenómeno que lhe foi comunicado. E a simbólica é um destinador que comunica a um destinatário uma experiência conhecida e vivida por ambos os lados. No testemunho e na transmissão abordamos também a credibilidade da mensagem. No testemunho, a credibilidade da mensagem depende da credibilidade que o destinatário atribui ao destinador. Enquanto que na transmissão depende da credibilidade do destinador e também da credibilidade do testemunho do primeiro destinador da mensagem, que viveu diretamente e imediatamente essa experiência que está a ser contada. Assim como a credibilidade dos sucessivos destinadores da eventual cadeia de transmissão de mensagem. O primeiro destinador possui o privilégio de poder verificar diretamente a adequação da mensagem aos fenómenos relatados. Um ou mais destinadores segundos podem transmitir fielmente acontecimentos ou fenómenos que não existiram, tal como um ou mais destinatários segundos podem transmitir erradamente acontecimentos que ocorreram efetivamente. A partir de um dos temas principais, experiência, encontramos outros conceitos. A experiência versus experimentação, que só apoia na medida em que alguém é tanto mais experiente, quanto menos precisa de proceder a experimentações para poder agir adequadamente. Como quando dizemos que alguém é um pianista experiente, referimos-nos à sua capacidade para inventar novas maneiras de interpretar a obra musical, contrariamente ao desempenho de um pianista inexperiente que deixa ver ao longo da execução musical as regras, enquanto que um experiente parece nem as cumprir. Outro conceito presente a partir de experiência é a experiência como processo de naturalização. Este centra-se na competência para agir com naturalidade, de maneira adequada, num determinado domínio ou campo. A outra fase do nosso mapa conceptual parte da leitura da experiência técnica, igualmente escrita por Adriano Duarte Rodrigues. A partir, mais uma vez, do conceito de experiência, exploramos mais um aprofundamento desse conceito, que é a experiência técnica. E dentro desdobram-se ainda mais conceitos que vão ser aprofundados posteriormente. Dentro da experiência técnica temos a tecnofobia, sendo que este é o medo de que a técnica provoque diferentes tipos de malefícios, e a tecnolatria, de que se alimentam as diferentes formas de tecnocracia, que esperam, das realizações técnicas, a solução para todos os problemas. Vemos também que a experiência técnica, por obedecer a uma lógica do compromisso e da síntese, se distingue de outras modalidades da experiência, como, por exemplo, da experiência científica, que obedece a uma lógica analítica que procede por análise da complexidade do real para determinar as suas leis explicativas ou regras de funcionamento. A experiência técnica não é homogénea, pelo que apresenta três tipos de modalidades diferentes, sendo estas a originária, a tradicional e a moderna. A originária é um esquema operatório de gestualidade humana, ou seja, tem origem no gesto humano e nos seus esquemas operatórios. Insere-se no comportamento animal dos membros anteriores responsáveis pelas funções de relação. A tradicional é de natureza elementar, o modo de funcionamento é manipulado pelo homem, que desempenha então o papel de indivíduo técnico, de um ser portador de utensílios. Tem como característica fundamental um determinado estádio de evolução dos objetos técnicos, com a sua natureza e o seu modo de funcionamento. Quanto à modalidade moderna, a Tatiana vai aprofundar melhor esse aspecto. A modalidade moderna resulta da colisão de um tipo de racionalidade diferente da racionalidade tradicional, de novas exigências metodológicas para a legitimação do saber, da constituição de campos científicos diferenciados e autónomos em relação às explicações míticas e religiosas da experiência. Nesta modalidade abordamos a temática do autor, dos elementos aos indivíduos técnicos e à máquina. O que daqui retiramos é que a partir do momento em que a ciência atinge um nível suficiente de sistematicidade e a invenção técnica passa a integrar o conhecimento científico das leis que regulam o funcionamento dos seres naturais, a tecnicidade atinge um novo estágio de evolução.
Os objetos técnicos que correspondem a este novo estágio evolutivo são caracterizados pelo facto de a sua estrutura e o seu modo de funcionamento se assemelharem cada vez mais à estrutura e ao modo de funcionamento dos seres vivos, à imagem dos quais passam a ser concebidos, inventados e construídos. São objetos técnicos cada vez mais individualizados e, por conseguinte, autónomos em relação ao gesto e à manipulação do homem. A relação do homem com a máquina é marcada por uma profunda ambivalência na medida em que o homem tende a ver nela, por um lado, um auxiliar que o liberta das inúmeras tarefas pesadas e sujas e, por outro lado, uma concorrente que o usurpa o lugar do indivíduo técnico que o homem ocupava na tecnicidade tradicional. A aplicação do saber científico não é um processo homogéneo. Varia consoante a natureza dos paradigmas científicos vigentes ao longo das diferentes fases por que passa a modernidade. Podemos distinguir, de grosso modo, dois tipos de aplicação técnica da ciência: o maquínico e o cibernético. Quanto ao estádio maquínico da tecnicidade, consiste na aplicação do tipo de ciência dominante numa primeira fase do conhecimento científico moderno. Corresponde a uma determinada visão do mundo, encarando-o como um extraordinário jogo de forças. A ciência é, nesta fase, predominantemente a física. A tecnicidade cibernética trata-se de dispositivos que são estruturados de acordo com os modelos que organizam os seres vivos, de acordo com os princípios e as suas potencialidades biológicas. Os dispositivos técnicos já não são constituídos de elementos que interagem entre si, mas de puros algoritmos programados numericamente. Trata-se de uma virtualização das potencialidades tecnológicas que consiste na realização virtual de todos os possíveis imaginários, sob a forma de simulacros técnicos. Estes foram os conceitos que usamos a partir da obra Comunicação e Experiência e com a complementação de Experiência Técnica, ambas de Adriano Duarte Rodrigues, para a realização do nosso mapa conceptual. As ligações entre conceitos foram cuidadosamente elaboradas para que fizessem sentido e tivessem uma mensagem passada com eficiência. Existiu todo um rigor na adaptação de novos conceitos da obra Experiência Técnica nos conceitos que outrora já tínhamos da comunicação e experiência. Creio que as nossas maiores dificuldades foram a adaptação de uma nova obra no mapa, pois tivemos de explorar novos conceitos que se identificassem com o mapa inicial, portanto o nosso mapa individual, e interligá-los. E também o facto de termos de ler duas obras, ou seja, termos de abordar duas obras de Adriano Duarte Rodrigues, o que nos dificultou um pouco, pois não só tivemos que aprofundar uma obra, como ainda tivemos de aprofundar toda uma outra obra e retirar os conceitos desta, que completassem o mapa inicial. Mas penso que no fim conseguimos o resultado pretendido.